Boa noite, pessoal. Boa noite a todas e todos. Estamos dando início a mais um programa Seja o Resgatável do Instituto Samadhi. E hoje, antes das revogações de contratos de alma, nós vamos tratar de um assunto relacionado aos ancoramentos. Tá? Mas hoje nós vamos conhecer um pouco melhor sobre uma das fontes mais importantes para a gente poder fazer essa busca de conexão, que é a frequência com a Fraternidade Cristal de Canópolis. Okay? Então, nós vamos agora fazer o nosso ancoramento inicial, depois a gente já entra direto no tema. Okay? Então, vamos lá. Aí eu convido a todos já irem se interiorizando, fechando seus olhos, percebendo a respiração. Agora, respirando, colocando-se no poder impressionável do seu eu interior, expandindo a sua consciência, agregando valor à sua família de almas, agregando valor ao seu eu superior, sua presença no sou, a sua mônada, a sua supramônada, a sua consciência fractalizadora. E agora, ancorando em minha egrégora, invoco as frequências da supraconfederação, da confederação multidimensional de Ibadon, das ordens Santa Esmeralda, das ordens Boronandek, das ordens micaélicas, Melquisedeque, Anonandeques, as ordens que estão acima das cadeias da dualidade, para certificarem este nosso ancoramento. E assim, fazendo frequência com estas forças que estão além das cadeias da dualidade, pedimos a presença do ponto verde, ponto base, a fim de que possam curar essa nossa busca por maior conexão com as forças que nos inspiram para a abertura dos conhecimentos que estão além das decodificações do nosso mental. E assim, convido a todos a irem retornando à nossa realidade de 4D, para que possamos começar aqui com a nossa jornada em busca do conhecimento. Então, é o seguinte, eu pergunto se estão todos tendo acesso visual aí ao slide. Sim. Ok. Sim. Vamos lá. Sim. Então, vamos lá, pessoal. Aí, ó, todo mundo está tomando agora a pílula vermelha. Ok? A pílula vermelha é para que a gente possa estar mais afeito ao despertar. Né? Assim, para que a gente possa ter uma melhor clareza no enfrentamento de situações que, de uma certa forma, não são tão triviais no nosso dia a dia. Ok? Então, para facilitar esse entendimento, a gente tem que racionar, vamos dizer assim, o nosso senso crítico. Então, vamos lá. Hoje o assunto é conexão canopiana, certo? A constelação Carina é onde se encontra Canopus, que é a estrela que integra, então, essa constelação Carina, e fica em segundo lugar entre as estrelas mais brilhantes do seu orbito da Terra. Contudo, ela tem uma diferença importante em relação a si. Canopus está a 315 anos-luz da Terra. Bom, a estrela mais brilhante, da nossa perspectiva aqui da Terra, é Sirius. Okay?
Só que tem um detalhe: Sirius está, se eu não me engano, a um pouco mais de 8 anos-luz da Terra, ao passo que Canopus está a 315 anos-luz. Né? Então, é uma distância considerável. Ó, vocês podem ver aqui na observação de vermelho, para a gente ter uma noção um pouco mais exata do que são essas dimensões. Olha só, a velocidade da luz, ela tem 299.732 metros por segundo. A quilometragem é 1.079.252 quilômetros por hora. Né? Sendo que os nossos aviões de cruzeiro, eles chegam com a velocidade máxima de 900 quilômetros por hora. Então, você vê que na velocidade da luz, essa velocidade ela é simplesmente espantosa para a nossa capacidade de percepção. E essa velocidade e essa distância toda aí, de praticamente a 300 mil quilômetros por segundo, né? Ela se dá a 300 mil quilômetros por segundo. Agora, vocês imaginem viajando nessa velocidade, fazendo passo durante 315 anos, de domingo a domingo, sem feriado. Então, assim, é uma distância, na nossa concepção, né, de espaço-tempo, muito dilatada. E tudo isso aqui está dentro da Via Láctea. Né? Então, gente, olha só, a Via Láctea ela é composta por vários braços. Tá? Os principais são os braços de Norma, esse braço de Sanctum Cruz, o braço Perseu, né? E o Sol ele se encontra no braço secundário, que é o braço de Órion. Podem perceber aqui, ó, tá? Tá no braço secundário, entre o braço de Scutum Cruz e o braço de Perseus. Da mesma forma que Canopus está no braço de Carina Sagitários, que também é um braço intermediário dentro da Via Láctea. Okay? E essas duas estruturas, esses dois sistemas, estão separados, tanto o sistema o Sol, né, Momátia, e Carina, a constelação de Carina, que abarca aí Canopus, estão uma distância de 315 anos-luz. Okay? Bom, no céu, principalmente abaixo da linha do Equador, Sirius, que é a estrela mais chamativa, né, desse quadro astral, então a gente se vê acima de Canópolis, logo abaixo, ok? E entre as duas estrelas, essas duas estruturas, Cruzeiro do Sul é de fácil visualização, principalmente para quem está no hemisfério sul. Eu me lembro quando eu era criança, quando eu ia para a praia, à noite, ficava observando o Cruzeiro do Sul, me chamava muita atenção, porque é um conjunto de estrelas, é uma constelação que se destaca no hemisfério sul. E é muito bonito. Né? E essa estrela, a mais brilhante do Cruzeiro do Sul, ela também aponta para o sul. Ela vai na direção de Canópolis. Sérgio, Oi, tá falhando um pouquinho. está falhando? Eu acho que eu vou fazer uma coisa que eu ver se melhora. Tá. Vamos ver, e agora? Por enquanto,
Certo. Voltou? Ficou melhor? Ficou melhor. Tá. E vocês estão tendo a visibilidade aí do slide, né? Sim, tá Sim. ali. Sim. Então tá. Olha só. Então, para a gente visualizar melhor, tá? Essa estrutura Canopus, né? Então, olha só, Sirius está apenas a 8,6 anos-luz da Terra, tá? Esse apenas aí também é muito relativo, né? Vocês já tiveram a oportunidade de perceber que a distância é imensa, né? Mas, em termos de dimensão sideral, Sirius está muito próximo da Terra, né? São 8 anos-luz e meia, né, de viagem na velocidade da luz. Ainda assim, mesmo Canopus esteja muito mais distante, elas estão próximas no nível de luminosidade, né? Então, olha só, Canopus brilha 20 mil vezes mais que o nosso Sol, e Sirius apenas 20 vezes. Então, assim, vocês podem ter uma ideia da grandiosidade dessa estrela, né? Que estando a 315 anos-luz de distância da Terra, ela rivaliza, né, o seu brilho rivaliza com o brilho de Sirius. Bom, Canopus é uma estrela branca gigante que tem 65 vezes o tamanho do Sol, tá? Ao passo que Sirius tem 2,5 vezes o tamanho do Sol. Ela também é muito mais brilhante que Montmartre. Montmartre é o nosso sistema solar, tá? Embora, como dissemos, a luz dela não chega ainda com tanta força por conta da distância que ela está da Terra. Vamos usar um pouco de mitologia aí, tá? Olha só, diz a lenda que sua curiosa denominação vem de Canopo, ou Canobo, que é o nome do piloto do navio que conduziu Menelau e Helena ao Egito após a queda de Troia, né? Aquela guerra de Troia, né? O piloto, né, o jovem, foi amado pela filha de um rei egípcio, e após a sua morte, deu-se o nome a uma cidade daquele país. Então, lá no Egito tem uma cidade que se chama Canopo, ou Canobo, né, em homenagem a esse marinheiro, né, a esse piloto, que pertence à nossa mitologia, né? No passado, os povos viajantes do deserto usavam para indicar a direção aproximada do sul. Por lá, Canopus aparece no inverno, bem abaixo de Sírius, e sempre perto do horizonte, quando não raras vezes a atmosfera turbulenta lhe confere uma cor ligeiramente avermelhada, ok? Como a gente pode ver aqui nessa imagem, à direita, logo abaixo, ó, tem lá uma estrela avermelhada, né? Quase na linha do horizonte, apontando para o sul, e acima, bem no centro, nós temos aqui Sírius. Vamos lá. Então, aspecto multidimensional de Canopus na Via Láctea. Olha só. Primeiro, Canopus é uma estrutura planetária que aqui, no nosso setor, onde nós conseguimos interagir dentro da galáxia, da Via Láctea, é o primeiro sistema natural que transcendeu essa estrutura material, como nós temos aqui, como nós temos agora. É como se um belo dia você acorda e olha para o seu vizinho e ele não está mais lá fisicamente. E você e ninguém sabe explicar o que aconteceu. Olha só, aqui vamos fazer um time. Quando a gente fala sobre essas questões de ordem transcendental, tá? Eu também sempre aconselho as pessoas a agirem com o senso crítico, né? Sem se deixar levar pelos misticismos. Essa informação aqui
eu achei ela curiosa, né, fiz uma pesquisa, e Canopus é uma estrela ainda hoje visível, ok? Então, assim, a princípio, não bate essa história, né, de que ela simplesmente, por ter mudado o seu gradiente vibracional, ela tenha sumido. O que acontece? E aí eu comecei a meditar sobre esse assunto, assim, mas peraí, mas Canopus, ela ainda é visível, né? Mesmo a olho nu, né, no hemisfério sul, ela está lá, ela existe, né? Pelo menos por enquanto, parece que ela existe, né? E aí a gente tem que levar em conta o seguinte, que muitas vezes, quando você está olhando para uma estrutura estelar, tá, ela pode já não existir mais, porque leva um tempo, às vezes um tempo considerável, sabe, a luz daquela estrutura chegar aqui até a Terra. Por exemplo, Canopus, ela leva 315 anos-luz para chegar na Terra, sabe? É um tempo e um espaço bastante considerável. Então, nesse meio tempo, muitas coisas podem acontecer. A estrela pode realmente sofrer um colapso e deixar de existir. Mas, para nós, né, no nosso plano de visão, ela está lá na abóbora, a abóbora celeste, ok? Então, mas de qualquer maneira, né, considerando esse espaço, né, de 315 anos-luz, Canopus ainda existe. Então, o que aconteceu, pessoal? Eu meditei muito nessa informação aqui, e o fato é o seguinte, eles estão aqui fazendo uma referência à existência material da estrutura, ok? O que mudou de gradiente vibracional, ó, saiu, vamos dizer, dessa dimensão para uma outra dimensão, para a sétima, oitava dimensão, né? Foi a sua, como é que eu posso dizer, contextura eletromagnética. Então, as consciências que estavam em Canopus e a própria consciência do planeta Canopus, todos em bloco ascensionaram. Todos ascensionaram, né? Mas a estrutura física permanece lá. E, certamente, hoje, essa estrutura física ela está sendo habitada por outras consciências, né? São outros projetos evolutivos. Aquele primeiro, né, que habitou aquela estrutura de Canopus ascensionou. Aquele está numa outra realidade. Não sei se vocês conseguiram entender essa interpretação, tá? Porque a dicção do que está escrito aqui de uma forma literal, ela não bate com a realidade, né? Mas com qual realidade? Com a realidade física, né? E aqui a interpretação e a leitura que nós estamos fazendo, ela vai além, sabe, dessa nossa realidade tridimensional aqui, ok? Deu para entender como é que eu posso, essa volta, ou essa interpretação mais transcendental? Bom, então, vamos lá. Vamos seguindo aqui. Olha só, Canopus ascensionou, não foram raças dentro de uma estrutura que ascensionaram. Como eu tinha falado, foi toda a estrutura canopiana. Foi como se um consenso, num determinado período do seu processo de aprendizagem, aconteceu de uma estrutura física, como a gente tem aqui na 3, 4, 5D, ascensionar para a 7 ou 8D. E ali já não volta mais a ter a experiência física como antes, né? Então, quem ascensionou naquela época
isso faz muito tempo, né? Eram as consciências que estavam passando por aquela experiência lá em Canopus, ok? Aqui é só uma representação para a gente poder se situar aqui dentro desse mapa estelar, né? Para saber mais ou menos onde estão essas estruturas, tá? Porque a gente fala assim de Sírius, fala de Canopus e outras estruturas siderais, mas fica uma coisa meio etérea, a gente fica meio que perdido, né? Então, da perspectiva da Terra, ok? Quando a gente olha aqui a Lua, a gente vê a Lua, certo? Ó, Capela, ela está logo acima à direita, né? E Capela tem uma relação também muito estreita com essa humanidade aqui da Terra, né? Vocês já ouviram falar dos exilados de Capela? Né? Tem até aquele livro do que fala Exilado de Capela. dos exilados de Capela. É um livro, acho que, da linha espírita, né? Eu acho que Eduardo Arnoldo, o autor dessa história aqui, tá? Que foi um livro psicografado ou inspirado, né? Que aconteceu em Capela há milhares de anos, em que houve a migração de parte da humanidade ou das consciências que estavam nesse planeta para a Terra, né? Vieram como os exilados. Ok? Outro dia a gente pode falar mais sobre os exilados de Capela, tá? Olha só, e Canopus fica logo abaixo, né? Sirius, Betelgeuse, Rigel, Procyon, são estruturas gigantescas, tá? Essas estrelas são gigantescas. Bom, olha só, Canopus se destacou como um dos grandes impérios do passado, surgindo quase ao mesmo tempo em que os humanos de Lira Vega, né? Há cerca de 7 bilhões de anos. Eles adentraram na galáxia da Via Láctea na dimensão de 7D, logo após os lirianos. Bom, os habitantes de Canopus não foram influenciados pelos reptilianos ou envolvidos com os conflitos enfrentados pelos lirianos, permitindo, assim, um desenvolvimento harmonioso baseado tanto na capacidade multidimensional quanto na tecnologia. Eles foram responsáveis por abrir os primeiros portais de acesso a Ravonna, juntamente com as outras localidades, tornando-se os guardiões das energias dos Voronandex e participando ativamente do histórico do projeto avatárico, que envolvia avatares, que envolvia o envio de avatares a diferentes impérios, surgindo a influência crística em diversos quadrantes internos de Satânia. Tá? Satânia é a nossa Via Láctea, ok? E suas áreas externas. Então, é o seguinte, a gente viu aqui que Canopus, ela, já tinha comentado, foi a primeira estrutura que ascensionou, né? E aí me parece que isso faz parte de um projeto, de uma experiência, tá? Que quem está controlando essa experiência são esses seres que a gente vai encontrar lá no livro de Urântia, que a gente vai encontrar lá no livro A Origem, né? Que chamam com esses nomes um pouco diferentes, como os Voronandex, Lanonandex, filhos paradisíacos, né? Porque eles fazendo parte, tá, do projeto micaélico, eles conseguiram ter um direcionamento evolutivo em linha reta, né? O que não foi permitido em outras estruturas, né? Devido a essa influência dos reptilianos, né? Influências, na nossa ótica, influências negativas, né? Que acabaram, de uma certa forma, prejudicando esse projeto micaélico.
né? E quando se fala aqui no projeto avatárico, isso tem uma relação com um filho paradisíaco chamado Toranque, tá? O que significa esse projeto avatárico? Que diante dessas perturbações, tá, que atrapalharam o desenvolvimento, né, dos projetos crísticos de retorno à fonte, né, o que que, o que que eles planejaram, né, para poder fazer com que essa intervenção reptiliana, influenciado pelas forças lideradas por Saratem, né, pudessem ser modificadas, né, de uma forma essencial, de dentro para fora. Então, o projeto avatárico, ele previu a encarnação de vários mestres dentro dessas raças mais polarizadas, tá? Como os reptilianos, como os draconianos, como os insectoides, certo? E, com o tempo, essa influência avatárica, ela começou a surgir, dar resultados positivos, tanto que hoje, né, a gente fala assim, draconianos, fica todo mundo com um pé atrás, ok? Mas nem todos os draconianos são nossos inimigos, ou são nossos adversários, né? Existem draconianos que são mestres, assim como esses mestres que a gente conhece, que a gente ouve falar, como Mestre Elmória, Mestre Kutume, né, Djalkun, etc. Tal, nós temos hoje draconianos e reptilianos, né, que se tornaram também ascensionados em razão desse projeto avatárico. Então, vocês pensem bem, o sacrifício desses seres, né, que de uma certa forma já estavam autoajustados, né, tanto emocionalmente quanto mentalmente, aceitarem um desafio desse, encarnar numa raça em que o nível de desajuste da polaridade ele está muito efervescente. É um tremendo de um desafio, né? Possivelmente muitos sucumbiram, né, à força da dualidade, né? Mas muitos conseguiram vencer, né? E, de uma certa forma, transformar de dentro para fora essas sociedades. Então, hoje, o que se tem são algumas facções, né, de reptilianos, de insectoides, que ainda procuram combater esse projeto micaélico, né, na tentativa de buscar o DNA adâmico, né, para que eles possam também, de uma certa forma, se libertar da situação existencial que eles se encontram, ok? Agora, esse assunto nós vamos tratar melhor quando a gente entrar numa apresentação que trata da galáxia de Arcones, tá? E aí vocês vão começar a entender a razão pela qual se dá essa relação, tá, de confronto que chega ao nível bélico entre essas raças que estão aqui, né, no braço de Perseu, no braço de Órion, dentro da Via Láctea, ok? Mas aqui, o que a gente tem que registrar é o seguinte, vejam bem, Canopus não sofreu essa influência, né, da criação dos umbrais, etc., tal, dentro da sua constituição, e conseguiu caminhar em linha reta dentro daquele planejamento que os Voronandecs haviam feito, né, para o destino de Canopus. Então, isso a gente pode ver o seguinte, as influências, né, a força das influências, que elas tanto podem nos tirar dos trilhos, como podem nos forçar a permanecer nos trilhos, né? Mas só que aqui a gente vê que, pela nossa experiência dentro da Via Láctea, que esse relacionamento e essa influência, né, das raças provenientes de Arcones, elas mais atrapalharam do que ajudaram
no nosso desenvolvimento, né? Então, hoje, Canopus, essas consciências que estão em Canopus, que conseguiram ascensionar, né, elas têm como missão, né, ajudar esses seres, não só a humanidade, né, mas outras raças que também estão nesse caminho de busca de ascensão, né, e que possam estar hoje passando pelo mesmo processo que nós estamos, né, de transição planetária. Então, vamos ver. Nos últimos 50 anos, Canopus tem trabalhado junto à comunidade terrestre para auxiliar na recuperação da energia crística e dar suporte aos mestres que participaram do projeto Avatárico. Além disso, tem exercido um papel de auditoria da federação devido à grande corrupção presente em certos níveis, como é o caso do SGS, que é o Sinistro Governo Secreto, que apoia o poder negativo através dos seus colaboradores. No momento, a energia taquiônica da Irmandade Azul de Canopus está sendo enviada para diversos avatares encarnados nesse planeta Terra, com o propósito de despertá-los e habilitá-los a transmitir conhecimentos de natureza libertadora. Então, é o seguinte, no texto desse slide aqui, tem duas coisas que eu quero chamar a atenção, tá? Primeiro é esse SGS, eu não sei se todos já se familiarizaram com essa sigla, mas é o que a gente chama do sinistro governo secreto, que tem a ver com a criação dos umbrais, que tem a ver lá com aquelas raças de arcones, tá? E o que acontece? Essa infiltração dentro da Via Láctea e em planetas que estavam passando pelo projeto micaélico, tá? A gente percebe, principalmente aqui na Terra, que esses seres que a gente fala negativados, mas é que eles têm um outro propósito, tá? Estrategicamente, eles conseguiram se infiltrar com o tempo, né? Se infiltraram nos principais setores dessa sociedade, dessas sociedades, né? Então, por exemplo, no setor político, nós temos muitos médiums que não sabem que são médiums e que representam os interesses dessas forças, né? Nós temos muito entrantes dentro desses espaços, né? A economia do planeta, os principais grupos que controlam a economia na Terra também estão infectados por essas consciências, né? E, de uma certa forma, alguns desses elementos que fazem parte desse agrupamento têm consciência disso, outros não têm, ok? Mas o certo é que sofrem de uma forma sistemática uma obsessão, ou seja, são controlados por essas consciências. Muitos esses ícones, né, da nossa economia estão trabalhando não para o bem-estar, né, da sua coletividade, mas sim para os interesses desses grupos, que são, para nós, são grupos secretos. Por que são grupos secretos? Porque se a gente não conseguir visualizar o problema, você não consegue ver que está sendo explorado, né, por uma consciência, você não tem como se defender, até mesmo porque você não tem consciência disso, né? Então, nesse momento, né, de transição planetária, então, os seres de Canopus, através da fraternidade azul de Canopus, a fraternidade cristal de Canopus, eles procuram nos influenciar através do quê? Através de ressonância. Através de ressonância. Por quê? Porque tem muitos avatares aqui na Terra que nasceram, alguns nasceram e outros se apresentaram aqui como entrantes, justamente para trazer essa informação, ou esse tipo de informação, e ainda hoje, em função de toda
a força dessa matriz de controle, né, não despertaram, né, e estão, de uma certa forma, muito vinculados aos valores, sabe, dessa nossa cultura de exploração. Então, uma das formas de se fazer com que essas consciências possam despertar é através do frequenciamento. Tem uma live que eu assisti do professor, agora não me recordo o nome dele, daqui a pouco eu vou lembrar. Ele disse o seguinte: ele é um dos maiores desdobradores. O que é um desdobrador? Aquela pessoa que tem facilidade em fazer viagem astral, ok? E ele tem uma relação com os greys, né? Com as facções, que a gente fala assim, positivadas dos greys, vamos dizer assim, né? Porque quando se fala em greys, também as pessoas se assustam, né? Mas lembre-se do projeto Avatárico, né? Muita coisa mudou dentro dessas sociedades que estavam escravizadas pela polaridade, né? Então, tem facções dos greys que também trabalham dentro desse projeto avatárico da Terra, o projeto de resgate, né, dos fractais na Terra, que participam desse projeto. E um dos contatados, né, o professor Laércio Fonseca, agora me veio o nome dele, ele contou numa live que ele, num dos desdobramentos, ele foi levado, né, pelos seus guias, esse grupo de greys, para uma outra dimensão, ele não sabe se é quinta, sexta ou sétima, mas foi para uma outra dimensão, para conhecer determinadas coisas, algumas estruturas que lá existem e não tem aqui, né? E aí ele disse que uma coisa que chamou a atenção dele era um aparelho que emitia um pulso, tanto luminoso quanto um pulso sonoro, né? Assim, de uma forma cadenciada. Aí ele perguntou para um dos guias dele, né, o que era aquilo. E aí, esse colega dele, esse guia, falou o seguinte, que aquele era um aparelho de ressonância com as consciências da Terra, ou as consciências que estavam perdidas na Terra. Então, eles, os greys, estavam tentando entrar na rede neural de consciências greys que encarnaram em corpos humanos e, de uma certa forma, se embotaram dentro da nossa cultura, né? Então, aquilo fazia com que essas consciências pudessem despertar, tá? Perceber que existe muito mais coisa entre o céu e a terra, e aí ir atrás da informação, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque é mais ou menos isto que nós, aqui, nessa nossa falação, estamos procurando fazer, mas agora de dentro para fora. Já que a gente sabe que existe esse tipo de instrumento de contato, e aí não é só a facção dos greys, ou essa facção positivada dos greys, que procura, através da ressonância, chamar a atenção dos seus, sabe? São todas as equipes de raças que têm os seus integrantes aqui na Terra. E vocês também não pensem que são só os grupos ligados à Federação Galáctica. Os grupos umbralinos também fazem a mesma coisa. Eles também emitem impulsos de força magnética para tentar atrair os seus e também pessoas que estão perdidas dentro dessa malha aqui da matriz de controle, entendeu? Então, é uma guerra pela atenção, mas é aquela atenção que vai além da racionalidade, tá? Porque esses impulsos, eles vão atingir o quê? Os nossos corpos, as nossas interfaces, né? E isso acaba, de uma certa forma, quando você é sensível a esse impulso, de uma certa forma você acaba sendo atraído
para determinadas informações e espaços que vão te permitir ter acesso a essas outras realidades, ok? Então, vamos lá. Vamos para um exercício prático, tá? Vocês, assim, eu passei para vocês a localização de Canopus, o que é Canopus, qual a importância que Canopus tem, né, dentro desse projeto ascensional, né? E aí a gente pode visualizar Canopus como um exemplo, né, de uma experiência que deu certo e hoje é usada como estrutura, né, para que a gente também possa vencer, né, as forças dessa matriz de controle, ok? Então, nós vamos aqui vamos fazer um exercício de frequenciamento, tá, com essas frequências que vêm de Canopus, tá, através da fraternidade cristal de Canopus, ok? Então, vamos ao frequenciamento com a energia canopiana. Bom, olha só, pessoal, esse código visual ativa memórias dos avatares encarnados que estão aqui perdidos, por aqui, esperando o momento certo de dar início às recepções das ressonâncias que nos aproximam do projeto micaélico, em sua fase de transição planetária. Ou seja, sem essa mão amiga, dificilmente a gente consegue sair desse atoleiro. Por quê? Porque a gente acaba, se não tiver esse frequenciamento, a gente fica muito na indução do mental inferior. Ok? E o mental inferior, ele está programado para as coisas aqui dessa materialidade, tá? Para a gente poder cumprir a nossa missão aqui nesse planeta, a missão pessoal de cada um. Qual que é a primeira missão pessoal de cada um? É a sobrevivência, né? É a luta civilizada pela sobrevivência. Esse é o primeiro passo, né? O segundo passo é a abertura da percepção para que a gente possa retornar à nossa fonte, ok? Mas isso, nesse nível de contaminação que tem o nosso planeta, hoje ele só é possível se a gente conseguir entrar em ressonância com essas forças que tentam nos ajudar, ok? Então, vamos lá. Vocês estão vendo, ao fundo dessa imagem, esse é um desenho, uma foto de uma estrela, tá? Essa estrela é Canopus, ok? Então, o exercício é o seguinte, vocês vão fixar por 1 minuto, tá? A imagem dessa estrela, ok? Na altura aqui do terceiro olho, ok? Joguem essa imagem para a altura do terceiro olho. Então, após isso, vocês fechem os olhos e visualizem mentalmente essa estrela entrando, né, na altura do terceiro olho, estacionando na pineal, né? Então ela penetra dentro da mente. Após sentir um certo pulsar, um brilho, né, da estrela na altura da pineal, aí você passa para a segunda parte do exercício. Bom, essa aqui é a primeira parte, ok? Então, vamos fazer o seguinte, como esse aqui é um exercício, nós vamos ficar 30 segundos visualizando essa imagem, ok? Quando chegar aos 30 segundos, aí eu vou mudar a imagem e vou passar para essa aqui, ó, que é o que nós vamos fazer. Nós vamos fechar os olhos e vamos colocar essa imagem no terceiro olho, fazer ela entrar na nossa mente até a altura da glândula pineal, que fica aqui, ó, mais ou menos nessa região aqui, ó, na altura, né, do ouvido, né, no centro aqui do nosso cérebro, ok? Outra coisa, eu vou disponibilizar esse conjunto de slides aqui no grupo,
lá no grupo Seja um Resgatável, tá? E aí, quando vocês entrarem no slide, quando forem fazer esse exercício, tá? Vocês vão clicar, não sei se conseguem ver aqui, ó, onde está o meu cursor, tá? Nesse comando aqui, ó, que parece uma taça, certo? Ou parece uma TV, bem pequenininha aqui. Quando a gente clica aqui, a imagem, ela amplia e ela ganha movimento. O movimento que tem essa imagem, que não aparece aí para vocês, mas ela aparece para mim, é como se essa estrela estivesse pulsando. Ou seja, ela está transmitindo aqueles pulsos eletromagnéticos, aquela força taquiônica, para quê? Para acordar a humanidade, para nos acordar, para que a gente, como é que eu posso dizer, a gente desperte para aquela realidade que está oculta, ok? Então, vamos ao exercício. Vamos ficar 30 segundos concentrando o olhar nessa estrela, tá? E pensando em tudo isso que a gente falou sobre Canopus, tá? Dessa força ascensionadora, ok? Vocês podem olhar, visualizar e fazer o seu comando pessoal assim. Eu me abro para as frequências de Canopus. Eu entro na frequência ascensional da estrela guia, da estrela do planeta que ascensionou, ok? Então, vamos lá. Todo mundo concentrado por 30 segundos. Ok. Agora, podemos fechar os nossos olhos, como nessa figura aqui, imaginando a estrela pulsando, entrando no nosso entrecenho e se alojando até a glândula pineal. Quando ela chega na pineal, vocês sentem uma pulsação, uma explosão que ilumina todo o cérebro. Ok? Conseguiram? E agora permaneçam nessa frequência, que eu vou fazer agora o comando de entrelaçamento com a energia ascensional canopiana, ok? Então, diariamente, vocês podem fazer esse exercício, tá, de frequenciamento com Canopus, certo? E depois de entrar nessa frequência, vocês vão recitar o que eu vou dizer aqui, que está no slide, tá? Elevo meus sentimentos e pensamentos aos mais altos degraus desta multidimensionalidade e com a força do ser que me fractalizou desde o início da cadeia dos desdobramentos conscienciais, peço a presença do meu comando estelar e dos representantes das equipes telúricas da Terra que me sustentam na atual experiência encarnacional para participar comigo deste ancoramento com as egrégoras canopianas. E declaro que me abro às vibrações vindas da estrela guia, da estrela ascensionada, me integrando aos propósitos e atividades da fraternidade cristal da Quília, que une o início e o fim do propósito desta experiência encarnacional, a fim de fortalecer o meu despertar e desenvolvimento ascensional. Permito ser banhado com a poderosa e benéfica luz desta estrela guia, localizada na constelação de Carina, no céu austral sul. Agradeço a disponibilidade de ceder sua providencial
e benéfica energia, para que possamos nos beneficiar do desprendimento desta força crística, a sinalizar a todos os seres que possam intuir e perceber os propósitos desta experiência evolutiva. Estou aberto a receber as tuas frequências, a fim de me fortalecer, purificar, aumentar meu gradiente de energia magnética e estar apto a ser um resgatável, no momento adequado e oportuno do processo de extração dos seres ascensionáveis na fase de transição planetária recém-iniciada na Terra dentro do projeto micaélico. Salamatumai, Selamatumai, Selamatumai. Assim é e assim está feito. Ok, pessoal? Então, é o seguinte, aqui vocês têm, então, um instrumento para poderem construir essa ressonância com a Fraternidade Cristal de Canopus, tá? E essa é uma frequência poderosa, porque ela vem de uma fonte ascensionada, que tem uma ligação muito estreita com Sírius. Muitos seres de Canopus, antes de chegar na Terra em missão, né, esses avatares ou esses entrantes, eles primeiro passam por Sírius. Para quê? Para permitir a baixa do gradiente vibracional e poder entrar na nossa frequência, né? E aqui nascer ou entrar num corpo já previamente acordado entre eles, ok? E poderem, então, fortalecer esse propósito, ou esse projeto, né, que eles chamam de Operação Resgate, certo, pessoal? Então, aqui vocês têm um instrumento poderoso, procurem seguir esses passos aqui que a gente fez, desse exercício, procurem ter consciência do que representa Canopus, sabe? Conhecer essa influência que vem lá da mitologia, tá? Saber o que aconteceu com Canopus e qual o propósito que eles têm hoje para com a humanidade. Então, assim, é aquela coisa, né? Quando você não sabe qual a sua equipe estelar, a sua família de almas, então você faz ressonância com aquelas hierarquias que você sabe que estão ajustadas com o projeto micaélico, né? Ou você faz ressonância com a própria hierarquia micaélica, ou com outras estruturas que também têm a competência e a possibilidade de nos ajudar a sair daqui. E Canopus, através da sua fraternidade cristal, é uma dessas estruturas que está à nossa disposição. Ok? Então, vocês têm aqui um instrumento valioso na mão de vocês, tá bom? E lembre-se, quando forem entrar no slide, vocês cliquem nesse dispositivo aqui, ó, tá? Que ele vai permitir fazer o pulsar da estrela, ok? Que é como se fosse um frequenciamento, tá bom? Então, agora, pessoal, tem alguém que tem alguma dúvida, quer fazer alguma colocação? Se não tiver, nós vamos já, então, direto para a nossa revogação de contratos, ok? Pode ser? Eu vou botar aqui para vocês, novamente, a imagem da estrela de Canopus, e aí vocês podem, à medida que a gente vai fazendo o decreto aqui de revogação de contratos, vocês podem ir fixando o olhar nessa estrutura, tá? Vocês estão conseguindo aí visualizar a estrela, né? Então, ok. Então, pessoal, foco na respiração. Começamos, então, a nossa revogação de contratos de alma com a seguinte afirmação:
Eu sou livre, sou soberano nessa experiência, eu sou um com a minha egrégora. Agora respiro e coloco-me no poder inquestionável do meu eu interior, expandindo minha consciência, agregando valor à minha família de almas, agregando valor ao meu eu superior, à minha presença eu sou, a minha mônada, a minha supramônada e a minha consciência fractalizadora. Ancoro em minha egrégora, invoco as frequências da supraconfederação, da confederação multidimensional, da confederação intergaláctica, das ordens Santa Esmeralda, Santa Ametista, Voronandek, a ordem micaélica, lá no Nandek, a ordem Melquisedeque, ordens que estão acima da nossa cadeia de dualidade, para certificarem esta revogação. Invoco as frequências do ponto verde e ponto base, frequências telúricas, a fim de segurarem esse ritual no afastamento de egrégoras, formas, pensamento, formas, sentimento, entidades negativadas de qualquer espécie, e peço aos devacãs do vácuo quântico que a onda de energia primordial que aspire tudo, que precisa ser removido, e transmute em energia cósmica, que retire tudo que não serve mais ao caminho da minha evolução. Reúno todos os acordos e pactos que assumi e firmei, de forma consciente ou inconsciente, ao longo da minha existência. Suas cópias, seus backups, em todas as linhas de tempo, em todas as dimensões, que me possibilitaram experimentar dificuldades, limitações, relacionamentos ruins, problemas de saúde, problemas financeiros, disfunções familiares e qualquer outra coisa que tenha drenado minha energia nessa linha de tempo e em todas as outras linhas do tempo, no passado, presente e futuro, em todas as dimensões, densidades, níveis, domínios e realidades. Reúno todas as cláusulas desses acordos, cópias de segurança, espelhos, cópias de contraparte destes contratos, e decreto pela autoridade interna do meu eu soberano, da minha egrégora, que todos esses acordos estão nulos e anulados, e que perderam o seu vigor. Revogo todos esses acordos, bem como todas as cópias de seus contratos. Recupero toda a minha energia que entrou nesses acordos e as energias originais que voltem para mim através do chakra cardíaco. Envio todos os acordos e todas as facetas previamente nomeadas ao vácuo quântico para serem transmutadas no núcleo da galáctico gerador da vida. Não acredito mais nos seres que se digladiam nos gradientes da dualidade, pois, se pensarmos bem, servem ao ciclo que se retroalimenta e servem, em última instância, para garantir a alimentação energética do demiurgo impostor. Oriento minha egrégora a fazer ressonância com as consciências que se encontram além das cadeias da dualidade e que prezam pela nossa libertação dos exílios planetários. Eu sou o soberano de minha vida e aviso a todos que estão conchavados com os interesses do demiurgo impostor, que estão notificados quanto à proibição de afetar minha energia novamente, desde agora e para sempre. Se desrespeitarem a esfera do meu livre-arbítrio e da minha vontade soberana de anular todos os contratos que não me servem mais, para o caminho da minha ascensão, autorizo a minha egrégora e à supraconfederação, ao conselho de anciões, a encaminhá-los ao vácuo quântico para serem transmutados em matéria-prima da vida. Então, com a força da minha egrégora, removo todas as impressões, implantes, chips, coberturas, crenças, percepções, atitudes, identidades, camadas de proteção, de programação, emoções, traumas, votos de pobreza, votos de castidade, votos de submissão, emoções congeladas relacionadas a esses acordos.
Peço à tríade superior que rastreie por toda a minha mente, consciente e subconsciente, por todo o meu campo energético, vibracional, os componentes, dados e memórias relacionados a esses acordos limitantes e os delete, e que suas resultantes sejam encaminhadas ao vácuo quântico. Peço a convalidação do acordo original com a ordem promotora do projeto que visa a minha libertação dos exílios planetários, que a Supra-Confederação Galáctica garanta agora a vigência da intenção primordial contida no contrato original. Quaisquer adendos, construções remanescentes relacionadas aos acordos impostos artificialmente, que sejam deletados. Afirmação final. Eu sou soberano de minha vida e ninguém pode tirar minha energia. Eu sou soberano de minha vida e não permito que nenhum ser ou não ser venha infringir meu espaço soberano novamente. Eu, como fragmento da fonte fractalizadora, sou livre, soberano e responsável. Permito que os atributos da minha essência original qualifiquem minha personalidade. Agradeço a todos os seres que estão além das cadeias da dualidade, que comungam com os propósitos de minha libertação do sistema prisional de Teta e dos exílios planetários que se fizeram presentes a este decreto de revogação de contratos. Gratidão. Está feito, está feito, está feito. Está confirmado, está selado, chancelado pelo Conselho dos Anciões da Terra e da Supraconfederação Galáctica. E que assim seja. Selamat Mai, Selamat Mai, Selamat Mai. E que estejam todos bem e que estejam todos fortalecidos para continuarem o caminho de cada um. Agora, apenas com seus desafios e não mais com os pesos da pirataria que nos foi imposta no passado. Ok, pessoal? Então, chegamos ao final do nosso programa, e aí eu pergunto se alguém tem alguma coisa para falar, alguma dúvida. Se não tiver, eu vou terminar aqui a gravação, mas eu fico à disposição de vocês, ok? Então, na sexta-feira, que deixar avisado que na sexta-feira nós vamos fazer mais uma tentativa de funcionamento daquele grupo de leitura, né? Que a gente pode ler, começar a estudar o livro A Origem, né? E no domingo a gente vai estar, né, ao vivo e a cores lá no Samadhi, né, tratando de mais um assunto relativo à transição planetária, ok? Não definimos ainda qual o assunto, ok? Mas até domingo ele já vai estar pronto e à disposição para a nossa apresentação e debate, né, dos assuntos que vão ser colocados aí por essas hierarquias que nos acompanham. Ok, pessoal? Então, gratidão a todos e encerro aqui o nosso programa. Avisando, vou encerrar a gravação, mas fico à disposição para alguém que queira tirar alguma dúvida, tá bom? Ok. Gratidão, Sérgio. Gratidão. Deixa eu ver onde você...